do que poucos toques na bola. Ele falou assim, ele foi o Messi com a bola no pé? Não. Mas as poucas bolas que ele teve no pé, ele sabia o que fazer com a bola. O cara conseguia cruzar com a direita, o cara conseguia cruzar com a esquerda, ele conseguia acertar um passe. E o Igor Vinícius teve um lance em que ele tinha o Ferreira na frente dele, o marcador vindo, ele tinha o Alisson atrás dele para poder receber o passe, Pablo Maia, ele tinha a linha do meio de campo e tinha a linha do ponta. Ele podia também fazer o cruzamento na área. Como ele sabe que ele não acerta o cruzamento, ele tentou dar o passe curto no Ferreira. Ele conseguiu, no passe de 2 metros, ele conseguiu dar no pé do cara da Inter de Limeira. Esse lance, para mim, foi a nítida clareza de que ele não tem a menor capacidade de continuar jogando com o São Paulo, nem ser suplente. Eu ontem me dei conta que o Igor Vinícius ele já extrapolou, ele já ultrapassou todas as linhas aceitáveis de continuidade no São Paulo. Uma renovação contratual para o São Paulo tem que ser completamente descartada. Não tem condição de o Igor Vinícius continuar. O São Paulo tem uma leva de laterais direitos como Mike, Igor Felisberto, Ângelo, só vindo de Cotia. Não tem condição da gente conseguir manter o Igor Vinícius. Renovar o contrato dele vai ser um soco na boca do estômago tão grande quanto foi a renovação do Jandrei lá atrás, que até hoje a gente paga esse preço caro e se arrepende profundamente todos os dias por a gente ter um goleiro tão ruim como o Jandrei fazendo parte do grupo do São Paulo. Eu ouvi muito que a pretensão do Zubeldia com o trabalho que ele tinha feito nos Estados Unidos era de que os caras estivessem voando fisicamente nessa altura. Lá para esse oitavo, décima partida, os caras estivessem voando fisicamente. A impressão que eu tenho não é que os caras estão voando. A impressão que eu tenho é que os caras toda hora têm que ser substituídos, toda hora os caras têm um gap, toda hora os caras têm um problema. Não é possível um negócio desse. O que mais? Não acho que os volantes do São Paulo tenham comprometido ontem. Acho que foi muito mais vacilo. Acho que o Ferreirinha, ele se esforça muito, mas ele tem uma deficiência de chute que custa caro, porque ele também não acerta os passes, ele não acerta os chutes. Então ele constrói muitas jogadas, sempre parece que é um grande perigo de gol e nunca acontece nada. E ele não recompõe, ele não volta para marcar, então ele expõe demais o lado esquerdo de São Paulo, sobrecarrega demais o Enzo e acaba gerando contra-ataque. Toma muitas decisões erradas. Ferreirinha, para mim, é muito mais jogador de segundo tempo do que jogador para entrar jogando. O que mais que eu posso colocar para vocês? O Oscar ontem também estava sem um brilho que normalmente ele tem, não estava conseguindo encaixar passes. A maioria dos lances dele, ele tentava fazer o chuveirinho para a área. E aí você tinha na área só tinha o Caleri e o Caleri não está acertando absolutamente nada, está numa fase horrível. E o Zubeldia insistindo nisso, São Paulo só conseguiu cruzamento e ficamos até quase os 68, 70 minutos para ele fazer uma substituição. Ou seja, tardou demais. Aí depois vem a parte covarde. Covarde. O jornalista que faz isso, ele é um covarde. É um covarde. O cara que alega isso é um covarde. Ah, vocês pediram os meninos para entrarem em campo e quando eles entraram, eles não resolveram. Vem cá, cidadão. Os caras ficaram 70 minutos em campo. Os profissionais, os caras já maduros, jogando, não construíram absolutamente nada. Você bota os meninos já sobre um clima nervoso, um clima de tensão, para eles jogarem 20 minutos. E a responsabilidade de resolver o jogo é deles, porque senão a coisa não funcionava. Se você que tivesse com eles desde o início do jogo, eles tivessem feito uma partida horrível e não tivesse feito nada, eu quero que alguém me diga que o Ferreira, entrando na ponta, ele não foi mais efetivo do que qualquer outro que já tinha começado a partida, tentando chute de fora da área, buscando lances efetivos. Ele errou alguns lances, mas faz parte. Ele pelo menos ele estava tentando. E os lances dele de perigo de gol foram muito mais incisivos do que os outros que estavam desde o início da partida. Vai querer dizer para mim que o Rian Francisco não conseguiu tentar umas duas ou três bolas, coisa que o Caleri não estava conseguindo nada. Ah, ele não acertou o gol, ele não fez o gol, mas ele estava tentando. Ele apareceu para o jogo, ele tentou a finalização. Quem garante para mim que desde o início do jogo ele não teria feito nenhum? Ele sempre marca quando ele está jogando. Aí o cara vem e fala para mim: vocês pediram os garotos e a entrada deles não resolveu a partida. Tá de sacanagem com a minha cara. Que covardia é essa? Tudo isso para proteger o técnico? Que absurdo é esse? Inclusive, ontem estava circulando um vídeo
em que as pessoas estavam dizendo que a diretoria aplaudiu o não uso de jovens. Então eu vou desmentir essa bizarrice. Eu vou desmentir isso para vocês. A diretoria vem tendo um desgaste muito grande com empresários e agentes, porque os caras estão putos, os caras estão com medo de deixar os meninos, os caras estão receosos de deixar lá porque eles não, o Gurgel não aproveita a base. Isso está claro, está notório, alguém discorda disso. Ah, ontem ele botou, porra, nos jogos mais confortáveis para se botar, ou para iniciar jogando as partidas, ele privilegia os jogadores que ele gosta mais ou que ele acha que ele tem que fazer a média dele com os caras do plantel. Acho que até que faz parte. Mas não botou, por exemplo, contra o Red Bull. Hoje, no jogo de ontem, que a gente já vinha de um placar de não conseguir perder, de não conseguir fazer. Aí botaram os meninos faltando 20 minutos, porque não botou logo na volta do segundo tempo, para dar 45 minutos para eles terem tempo de poder apresentar mais e serem mais efetivos. Por que que os jogadores têm que estar sempre correndo contra o tempo numa roleta russa e a gente vê o Eric, por exemplo, tendo oportunidades incessantes e errando tudo o tempo todo? O Ferreirinha, ele estava sendo incisivo, mas o Ferreirinha, ele não consegue finalizar jogadas. Ele não consegue ou finalizar para um passe decente, ou não consegue finalizar para uma jogada de conclusão a gol que seja perigo de gol, que seja um gol. Não consegue. É impressionante como o Ferreirinha tem deficiência no passe e no chute. No lance final, ele dribla, mas ele não consegue fazer a construção da jogada. E aí as pessoas vêm dizer que a culpa é da base. A culpa foram dos meninos que entraram em campo porque eles não corresponderam. Tá vendo? A gente botou eles que se encheram o saco e eles não resolveram a partida. São eles que têm que resolver.